No vídeo de hoje, da série desenvolvida pela Defensoria Pública do Espírito Santo para prestar informações úteis sobre a Covid-19, trazemos a seguinte questão: como ficam as relações entre os consumidores e as empresas que prestam serviços relacionados a eventos de turismo e cultura diante da publicação das medidas provisórias 925 e 948 de 2020? Antes de começar a explicar como ficam essas relações, já vale a pena avisar que deixamos um quadro resumo ao final do vídeo para tentar facilitar a compreensão desse assunto que está bem confuso. Um segundo esclarecimento importante a ser dado é que, apesar de existir relevante debate acerca da validade dessas normas, acredito que seja muito improvável que alguém consiga, através de uma sentença, resultados muito melhores do que aquilo que já se obteria através das próprias MPs. Isso se considerarmos a normal demora do judiciário para julgar os feitos e que o não cumprimento do contrato não decorre de culpa dos fornecedores, mas de uma situação de pandemia que atinge a todos. Portanto, as presentes orientações adotarão como premissa a validade das MPs 925 e 948 como forma de prevenir os danos que podem ser evitados, sem prejuízo da eventual discussão judicial futura de casos específicos. Mas o que essas medidas provisórias trouxeram de relevante? Essas medidas provisórias estabelecem que, na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas, de eventos, os prestadores de serviços estão dispensados de devolver imediatamente os valores pagos pelo consumidor. A MP 925, publicada em 18 de março de 2020, estabelece o prazo de 12 meses para o reembolso dos valores pagos ou para a remarcação de passagens aéreas, observadas as regras do serviço contratado. A MP também diz que ela é aplicável a todos os contratos aéreos firmados até 31 de dezembro de 2020. Mas atenção, essa norma não pode retroagir para atingir os contratos já cancelados antes de 18 de março de 2020. Essa medida provisória estabelece dois prazos distintos. O primeiro, em caso de reembolso, no qual a devolução deve ser realizada no prazo de 12 meses contados do cancelamento do voo. Apesar da lei não ser clara ao estabelecer o marco inicial desse prazo, parece que ao se referir às regras do serviço contratado, a MP acaba por vincular o reembolso ao momento a partir do qual seria devida a devolução dos valores pagos em condições normais, ou seja, no cancelamento do contrato. O segundo prazo é em caso de aceitação de crédito. Nesse caso, os prazos para a utilização desses valores é de 12 meses contado da data do voo. Apesar de não estar expresso também, parece claro que em qualquer hipótese, a cobrança de multas ou outras indenizações relacionadas ao cancelamento não são devidas nem pelo consumidor, nem pela companhia aérea, pois nenhum deles pode ser considerado responsável pela pandemia e, consequentemente, pelos cancelamentos dos voos. Já a MP 948, publicada em 8 de abril de 2020, abrange um maior número de contratos, pois tem por objeto atingir todos os contratos relacionados a turismo e cultura, o que acaba por também abranger as passagens aéreas. Essa MP autoriza os fornecedores a não devolverem os valores recebidos como pagamento dos serviços, desde que assegurem uma dessas três opções. A primeira, remarcação dos serviços das reservas e dos eventos cancelados. Segundo, a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços e eventos disponíveis nas respectivas empresas. E terceiro, outro acordo a ser formalizado. A primeira atenção que devemos ter em relação a essas opções é que a escolha, ao contrário do que possa parecer, não cabe à empresa fornecedora, mas ao consumidor, já que o parágrafo 1º do artigo 2º da MP estabelece que as modificações da contratação ocorrerão sem qualquer custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, o qual deve solicitar qualquer dessas opções no prazo de 90 dias contados da data de entrada em vigor da medida provisória, o que se deu em 8 de abril de 2020. Atenção, é muito importante que o consumidor faça essa opção dentro do prazo de 90 dias, como forma de reduzir os prejuízos que podem ser acarretados pelo cancelamento dos serviços da forma originalmente contratada. Outro detalhe que devemos ter atenção é que a escolha pelo consumidor não é totalmente livre, porque a remarcação dos serviços deve observar a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados, bem como o prazo de 12 meses contado da edição do decreto que reconheceu o estado de calamidade pública, o qual foi publicado em 20 de março de 2020. Assim, será comum que serviços contratados para a chamada baixa temporada somente possam ser remarcados para outro período de baixa temporada, pois é óbvio que os preços praticados em baixa temporada são muito distintos dos preços dos mesmos serviços praticados em alta temporada. A disponibilização do crédito, por sua vez, tem prazo diverso para uso, pois não é contado a partir do início oficial do estado de calamidade pública, em 20 de março de 2020, e sim do término desse estado de calamidade. Perceba que a opção pelo crédito confere um prazo maior para a utilização dos valores pagos do que a remarcação. Inclusive, o prazo inicial da contagem desses 12 meses para a utilização do crédito nem existe ainda. Outra advertência sobre essa MP diz respeito ao caso de absoluta falta de utilidade do serviço ou do crédito em situação futura.
Nesses casos, o contrato deve ser rescindido com a devolução dos valores pagos sem cobrança de qualquer multa. O fundamento é a Constituição Federal, que prevê a defesa do consumidor como direito fundamental e princípio da ordem econômica, de forma que não é válida norma que obrigue o consumidor a receber prestação que lhe seria inútil. A última advertência diz respeito à necessidade de observar a data dos eventos e dos cancelamentos, porque a medida provisória 948 não é aplicável aos cancelamentos de serviços realizados antes do dia 8 de abril de 2020, data que entrou em vigor a MP 948. No caso específico de passagens aéreas, o prazo de 12 meses para reembolso dos voos cancelados é contado a partir do cancelamento. Já no caso de aceitação do crédito, o prazo de 12 meses é contado da data do voo, se o cancelamento foi antes de 8 de abril. Após essa data, o prazo inicial é contado a partir do encerramento do estado de calamidade pública. Confuso, né? Continuem acompanhando os vídeos para maiores explicações sobre seus direitos no contexto da pandemia de Covid-19. Até o próximo vídeo.